Diário de um Pároco de Aldeia é um filme de 1951, dirigido por Robert Bresson e estrelado por Claude Ledoux, Jean Rivière, Adrien Borel e Raquel Berrent. Um inexperiente e doente padre surge na comunidade rural francesa de Ambricourt, onde ele se junta ao clero da comunidade. Mas a população local não simpatiza com o padre, e seu jeito ascético e comportamento antissocial fazem dele um pária. Durante as aulas sobre a Bíblia em uma escola para garotas próxima, ele é continuamente provocado por suas alunas. Então, sua tentativa de intervir em uma briga de família dá errado e se transforma em um escândalo. Seus fracassos, junto de sua saúde cada vez pior, começam a erodir sua fé. Olá pessoas, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Eu sou o Aleph e hoje é dia da gente falar sobre o filme de número 244 da lista. Mais um filme francês, é um filme de um diretor que a gente não tinha visto ainda, né? O Robert Bresson. E é um filme bem diferente, assim, eu acho que a sinopse meio que contou tudo, assim, de verdade sobre o filme. Dá pra entrar em mais detalhes, assim, mas eu acho que a sinopse meio que contou toda a história. Não que seja um filme pra spoilers, porque não é. Totalmente é um filme sobre o jeito como a história é contada e não sobre a história que está sendo contada exatamente. O filme, como o título mostra, né? Ele vem numa estrutura de diário. E, aliás, falando do título, deixa eu falar uma coisa importante. Esse filme, no livro, aparece pra mim como Diário de um Padre. Eu pesquisei na internet e realmente eu encontro esse nome em algum lugar, assim, citando que esse filme teve esse nome. Pode ser que, dependendo de onde você encontrar, ele esteja com esse nome. Hoje, aparentemente, ele é mais chamado de Diário de um Pároco de Aldeia. Ele tem com esse nome num streaming que é o Look. É um streaming não muito popular, mas tem aí uns filmes que a gente vê aqui de vez em quando, tem lá, nesse Look. E aí tem esse filme lá com esse título que eu tô usando aqui. No meu livro tá Diário de um Padre, mas eu tô usando o título que eu encontro hoje, que é Diário de um Pároco de Aldeia. E aí, bom, o filme é baseado num livro, aparentemente é uma adaptação bem fiel do livro de um autor chamado Georges Bernanos, que venceu um grande prêmio aí de literatura na França. O livro tem o mesmo nome. E realmente eu acho que é bem visível. Só vendo o filme a gente já sente que ele é baseado num livro, porque ele realmente é para ser um diário. E o tempo inteiro tem ele escrevendo no diário e a narração dele. É uma coisa que a gente vê assim com muita frequência. Então eu acho que é bem visível que ele vem de uma estrutura mais escrita do que mostrada. Ainda que eu acho que ele faz bem aí a transição, né, pra ter imagens. Parece que num determinado momento o filme teve um roteiro feito por dois outros autores, que são Jean Orange e Pierre Bost. Eles escreveram uma adaptação do livro, mas o autor rejeitou o projeto deles, disse que eles fizeram mudanças que não faziam sentido e que atrapalhavam muito. Uma das coisas é que tem um personagem que morre e que aparece muito pouco no filme. E aparentemente é assim no livro também, ele aparece muito pouco e aí ele morre. Eu acho que ele tem uma cena e aí ele morre. E os roteiristas, um dos roteiristas pelo menos, dizia que era muito contra a ideia de você introduzir um personagem pra matar ele logo depois, na cena seguinte. Ele achava isso um absurdo e tirou isso da história, mas era parte do livro, e aí o autor ficou incomodado. O Bresson acabou fazendo o roteiro, a versão final do roteiro é do próprio diretor, e diz que ele queria ter mudado umas coisas e não feito tão fiel quanto acabou sendo. Porém, ele acabou só fazendo a versão dele depois que o autor morreu. E aí, porque o autor não estava vivo para autorizar mudanças, ele se sentiu sem ter o direito de fazer as mudanças. Ele achava que se ele mudasse coisas sem a permissão do cara, ele ia estar traindo a obra. E eu achei uma visão bem interessante, porque eu acho que muita gente pensa o oposto. Eu acho que muita gente que a gente vê por aí pensa, o cara morreu, opa, agora é que eu vou fazer do meu jeito mesmo. E esse cara não, é porque o cara não estava vivo porque o autor não estava vivo para aprovar mudanças, ele fez o mais fiel que ele conseguiu para não sentir que ele ofendeu o morto. Então eu achei essa ideia bem interessante. Uma coisa que eu achei curiosa é que eu encontrei a informação de que tem alguns não atores no filme. Eu não sei quem são. Definitivamente não é o protagonista. O protagonista parece que era um ator estreante, mas eu não acho que ele era um não ator. Alguns outros ali secundários no filme aparentemente não eram atores. Parece que é uma coisa que o Bresson fez isso em outros filmes dele também. Esse é o primeiro que a gente vê aqui. Eu acho que não vai ter nenhum outro na lista. Sendo sincero, eu não sei. Curiosamente, olhando no Letterboxd, esse não é um dos filmes mais populares dele, do diretor. Esse é o quinto, se eu não me engano, em ordem de popularidade, o que eu acho bem curioso. Então não sei, pode ser que algum dos outros esteja na lista e eu não sei. Mas esse é o primeiro que a gente vê com certeza. E aí, aparentemente, essa coisa dele usar
alguns não atores, é porque ele queria que alguns personagens, ele dizia, né, que era para alguns personagens servirem como... ele chamava de modelos, mas é uma coisa quase como, sei lá, manequins, como... A intenção dele era que o espectador se projetasse nesse personagem e que o espectador teria mais espaço para responder emocionalmente ao que está acontecendo com aquele personagem se o próprio ator que interpreta o personagem não tivesse uma reação muito emotiva. Então ele incentivava esses não atores a não demonstrar muita emoção nas cenas, a emoção que a cena pedia, teoricamente, porque ele acreditava que isso faria com que o espectador se colocasse no lugar e o espectador sentisse a emoção pelo personagem. Eu achei uma ideia muito curiosa. Eu vou ser bem sincero, pessoalmente, eu não vejo isso funcionar. Eu não enxergo como que isso poderia dar certo. Eu acho que muito pelo contrário, eu sinto que frequentemente as pessoas se emocionam pela emoção do outro, né? Tipo, é você ver uma pessoa chorando e chorar também, sabe? Você ver uma pessoa rindo e rir também. Eu acho que isso acontece muito mais, sei lá, no meu entendimento de mundo, do que o oposto. Se você vê uma pessoa seca, eu acho que, primeiro que no filme eu acho que isso causa um estranhamento. E qualquer coisa que causa um estranhamento, tira, de novo, minha visão, né? Mas tira o espectador da imersão na história do filme. E no momento em que você sai da imersão no filme, você não sente mais nada. Eu acho que é enquanto você tá investido e você tá imerso naquilo, é que os sentimentos vêm. Porque se você sai da imersão, você tá olhando para um quadrado projetando imagens na sua frente. Você não tá vendo uma história. Você tá vendo uma história no momento em que você tá imerso nela. De novo, é minha visão. Mas eu não enxergo como que isso funcionaria. Eu não percebi isso vendo os filmes. Vendo o filme, pra mim, só parecia que alguns atores não eram bons. E, sinceramente, eu acho que essa é a impressão que causa. Pra quem for assistir hoje, eu acho que a impressão que causa é que alguns atores do elenco não são bons, o que atrapalha. Mas eu achei bem interessante, assim, eu achei curioso a ideia. Eu não acho que deu certo, eu não acho que é uma boa ideia, mas é diferente. Sempre defendo aqui que eu gosto de pessoas que tentaram fazer coisas diferentes. Às vezes não deu certo, às vezes eu acho que o resultado ficou ruim por causa disso, e às vezes eu não vou recomendar o filme porque o resultado ficou ruim. Mas eu gosto do fato dele ter tentado fazer essa coisa que ele achava que funcionava, né? Isso falando num sentido amplo, não só sobre esse filme. Enfim, parece que o filme foi um grande sucesso de bilheteria na França. Ele estabeleceu a reputação aí do diretor internacionalmente como um grande diretor de cinema. O crítico de cinema André Bazin escreveu aparentemente um artigo inteiro um ensaio inteiro sobre esse filme, chamando o filme de uma obra de arte, falando sobre o seu poder de estimular emoções em vez de estimular a inteligência. O que por um lado faz eu pensar que de repente ele se identificou com essa ideia dos personagens não emotivos para o espectador projetar sua emoção neles. Por outro lado, pode ser só porque os personagens que são bem atuados e muito emotivos, em especial o próprio padre, né? O próprio padre é um ator bem competente, ele faz um ótimo trabalho e eu acho que é um trabalho bastante emocional e que dá pra você se emocionar junto com ele em diversos momentos. Então pode ser por isso. Difícil saber. Talvez eu tenha esse artigo aqui, eu preciso terminar de ler o livro do André Bazin que eu tenho aqui. Eu já falei sobre ele em algum outro vídeo aqui. Eu acho que eu também já falei sobre o fato de que eu fico enrolando pra ler, porque os artigos que eu tenho aqui não estão em ordem cronológica e me incomoda ler o livro pulando, e ele cita filmes que eu não vi ainda e eu não gosto de ler sobre um filme que eu não vi ainda. Então eu fico enrolando. Acabo lendo às vezes. O último artigo que eu li é sobre um filme que a gente vai ver, tá nos próximos aí. Tá nos próximos 2-3 anos, eu acho, de filme da lista, né? Então, isso me incomoda. Eu não queria chegar naquele filme já tendo lido um artigo sobre, sabe? Então eu acabo enrolando por causa disso. Mas tem um livro aí, um dia eu vou ler e quem sabe um dia eu faço um vídeo só sobre isso. Mas enfim, como eu falei antes, a atuação do Claude Ledoux foi muito elogiada. Muitas pessoas consideram aí uma das grandes atuações da história do cinema. O filme participou do Festival de Veneza, do 12º Festival de Veneza, competiu pelo Leão de Ouro, não ganhou. O Leão de Ouro do 12º Festival, como a gente falou recentemente, foi pro Rashomon, do Kurosawa, mas esse filme ganhou a melhor fotografia e ganhou um prêmio que chama de Prêmio Internacional. Acabou ganhando aí esses dois prêmios. Sinceramente, eu não
achei a fotografia do filme tudo isso, não. Eu não acho que ela é ruim. Ela, sei lá, cumpre seu papel, mas também não me chamou muita atenção, não. Eu achei uma fotografia meio invisível, assim. O que é uma escolha, né? Não é necessariamente ruim, mas não me chamou atenção, não. Eu acho que a atuação do padre e o jeito como a história é contada são as partes que mais chamam atenção. Outra coisa curiosa sobre o filme é que aparentemente muitos cineastas ao longo dos anos aí já falaram o quanto eles adoram esse filme. É uma lista bem grande de pessoas. A gente tem o Scorsese, é um que já falou muito sobre esse filme. Disse que se inspirou muito nele para fazer alguns de seus filmes. Ele cita Taxi Driver, ele cita Toro Indomável, mais algum que eu não vou lembrar. Mas todos eles... Ele fala que ele se inspirou na estrutura desse filme para fazer aqueles, porque ele viu esse filme quando era jovem e ele ficou muito encantado com esse filme. E realmente é um filme diferente, né? É um jeito diferente de contar histórias, que eu acho que é sempre um negócio legal. Então, né, acaba tendo esse efeito aí, principalmente numa pessoa que ou já sonhava em ser cineasta, ou já estava começando, ou sei lá, já era um cineasta. Porque também nem eu acho que nem todas essas pessoas que dizem que foram influenciadas por esse filme viram jovens. Algumas pessoas eu acho que viram o filme depois, né? Mas é esse filme aí que é uma grande influência pra muita gente. Vamos dar uma olhada no que o livro fala, depois eu entro mais na minha opinião. Como eu acho que eu meio que já esperava, o livro defende muito o filme como obra religiosa, que ele é. E no fim, talvez esse tenha sido o meu maior problema com ele. Eu terminei o filme pensando assim, foi um filme muito chato, foi um filme difícil de assistir pra mim. Não foi um filme fácil de ver, porque eu me sentia entediado a todo momento. Eu queria ter gostado mais dele, de verdade. Eu entendo comentários, alguns pelo menos comentários sobre o filme. Eu concordo que o filme é diferente do que estava sendo feito, eu concordo que o filme é interessante no jeito como ele conta a história. Ter uns atores ruins quebrou um pouco pra mim, eu sempre reclamo disso aqui. Eu acho que um ator ruim, principalmente quando é um ator ruim atuando ao lado de um ator bom, o contraste eu acho que é pior do que se todos os atores fossem ruins. Pra mim, pessoalmente, eu acho que é pior, porque quando todos os atores são ruins, a gente abstrai. Fica tudo ruim, mas fica tudo no mesmo nível. Não desequilibra, sabe? Quando a gente tem um ator muito bom atuando com um muito ruim, pra mim causa um desequilíbrio que me tira do filme, assim, imediatamente. Então, eu acho que isso volta muito naquela coisa que eu falei, nessa ideia aí que aparentemente ele tinha como intencional, que não funcionou pra mim. Eu não consegui gostar dessas coisas. O tema da vida religiosa é uma coisa que, assim, não me agrada em nada. Teria que ter muitas camadas a mais aí pra eu achar ele interessante, porque do jeito que tem, não achei. Eu vi que tem um crítico, agora eu não vou lembrar se é o Roger Ebert ou se é alguma outra pessoa, mas eu acho que talvez seja ele, que fala que esse filme e Paixão de Joana d'Arc são as duas grandes obras-primas do cinema religioso. Só que o Joana d'Arc, pra mim, foi um filme que, por mais que ele seja também um filme muito parado, e é mudo ainda, né? Então, mais parado ainda, né? Nesse sentido, eu achei maravilhoso. Eu acho que é um filme que tudo nele é interessante, o jeito como as cenas estão acontecendo, os ângulos que ele escolhe para mostrar as coisas, é tudo muito interessante, e as emoções das pessoas, dos atores ali, né, retratados, são muito intensas o tempo todo. E esse filme não tem nada disso, nenhuma dessas coisas. Então eu não consigo colocar os dois na mesma caixinha só porque são filmes religiosos, até porque eu não acho que... Bom, eu vou rever pra fazer vídeo de recapitulação, talvez em breve, eu não lembro qual é o número dele na lista. E aí, de repente, quando eu rever, eu vou reavaliar, porque quando eu vi pela primeira vez, eu gostei muito do Joana d'Arc. Mas eu, pelo menos hoje, não consigo colocar os dois na mesma caixinha, e eu acho o Joana d'Arc extremamente superior a esse. E eu não enxergo ele como um filme exatamente religioso, eu não acho que ele é preso na religião. De um jeito que esse aqui, pra mim, é. Eu acho que esse filme aqui conta uma história pra mim que só é interessante se a coisa da vida religiosa te pega de algum jeito, sabe? E como não me pega, eu não sei, eu não consegui me agradar propriamente do filme. Eu acho que o Claude Ledoux tá muito bem no papel, realmente. Eu acho que é um filme que é interessante que ele exista. Eu acho que é um filme que pode ser para algumas pessoas um bom filme, dependendo do que você busca, dependendo do que você tá interessado em ver. Eu não tenho críticas propriamente negativas a respeito do filme. Eu só achei ele muito chato de assistir. Muito chato. Tedioso, não consegui me pegar. E assim, o problema não é o filme ser lento. Eu já vi tanto filme lento que eu gostei. Eu admito que não é uma característica que eu particularmente gosto no cinema, quando o filme é lento. Mas assim, eu acho que tem muito filme que é lento, mas funciona. É lento com um propósito. Ou é lento, mas apesar disso é muito bom em outros pontos. E esse aqui pra mim, sei lá, foi só lento. De novo, eu acho que o tema da religião é o que
se fosse um tema mais interessante, a mesma estrutura, o mesmo filme essencialmente, mas com uma temática que eu achasse mais interessante pessoalmente do que a religião, talvez eu tivesse gostado mais, mas essa parte assim, não sei, não consegui. De novo, queria muito ter gostado mais. Entendo o valor do filme, mas não foi pra mim, sabe? Esse é exatamente um filme que eu acho que não foi pra mim. Vai ser pra outras pessoas, mas não foi pra mim. Mas bom, você já viu esse filme? Deixa nos comentários o que você achou, ou o que você quiser falar sobre o vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Em breve estamos de volta com mais um. Até a próxima. Valeu! Até mais!